Estou aqui. Tá. Não está me vendo? Então, sim. A gente já tem aqui algumas perguntas. Vamos iniciar pela do Mozart. Ele pergunta, da sua época inicial, tendo assim, os seus primeiros contatos com a programação, em relação à geomática, qual ou quais os melhores avanços que você verificou nesse período? Olha, eu comecei, a primeira linguagem de programação que eu olhei foi o VBA, dentro do ArcGIS, né? A gente fazia lá os códigos para poder criar uma ferramenta ou outra. E assim, o desenvolvimento, os melhores avanços que eu vi, realmente até hoje, foi a questão dessa subida, dessa escalabilidade de programação, para a nuvem principalmente, né? E para essa, vamos dizer assim, distribuição do dado. Então, isso me possibilitou, como eu mostrei ali para vocês, com o dado de conversão de matriz vetor, né? Isso me possibilitou andar muito rápido. Já pensou um dado que levou 26 horas para converter e não converteu, e de repente ele leva 10 segundos? Isso aí, assim, para mim, é a melhor estrutura que eu tenho para trabalhar. Então, se eu estivesse trabalhando com VBA, com Python, qualquer coisa, mas que ele fosse local, né? Eu acho que ele ainda assim demoraria um tempo. Essa questão da nuvem, para mim, ela foi um ponto de virada. A gente conseguiu ter um ganho ali de escalabilidade muito alto quando a gente levou as coisas para a nuvem. Né? Óbvio que aqui existem milhares de discussões de tu entregar teu dado para a nuvem, né? E qual é o compromisso que a nuvem tem. A gente não vai entrar nisso. Mas eu vejo que isso foi o melhor que a gente teve. Sim, isso resolveu a vida do engenheiro cartógrafo bastante. Levando para a minha realidade assim, particular, lá dentro do Interpa, que tem assim, uma base de dados cartográfica extremamente robusta, isso facilita muito a questão da organização. A atual gestão do Interpa também está investindo muito na questão de tecnologia, da programação. Inclusive, temos a GT, que é uma empresa que está trabalhando dentro da programação para que a gente destrave essa questão de banco de dados, que exige muito espaço de computador, muito espaço de memória, muito espaço de tudo, e acaba dando uma celeridade também para a análise dos processos, para o desenvolvimento das atividades lá dentro. Uhum. Bom, Sadek, temos aqui outra pergunta, que é da Silmara Lima. Ela pergunta, professor, de que forma a programação, aliada às imagens de sensores remotos, auxiliam os analistas a terem as melhores representações do solo exposto? De que forma a programação aliada a imagens de sensores remotos auxilia a analista? Imagina assim, há 10 anos atrás, 10 anos, vou botar 10 anos atrás, a gente estava trabalhando era o boom, né? A melhor coisa que a gente tinha era um algoritmo chamado MaxVer, né? Máxima verossemelhança. E a gente trabalhava com aquilo e achava aquilo excelente, sensacional. Ótimo. Sensacional. Você quer trabalhar com ele. Justamente. E aí aquilo ali ele funcionava bem, até para quando tu tinha uma imagem, tu não tinha contaminação de nuvem, a tua imagem estava limpinha, então tu fazia, o algoritmo conseguia te dar uma classificação. Se tu pegasse também boas amostras, ele conseguia te dar uma boa relação daquilo, né? Depois surgiu um outro tipo de possibilidade, que era trabalhar com orientado ao objeto. E aí, quando a gente entrou nesse ponto, do orientado ao objeto, a gente já começou a embutir um pouco mais de inteligência no negócio. Né? Por quê? Porque eu fazia a segmentação, então cada segmento ele está sobre uma quantidade de pixels que tem valores diferentes, e aí eu posso extrair algumas propriedades estatísticas dele, que podem ser espectrais, de forma ou de textura, jogo tudo isso dentro do meu polígono e digo para ele, olha, o que tiver características parecidas, tu coloca nessa classe. O que tiver essas outras características, bota nessa outra classe. E assim tu vai arrumando, beleza? A programação, ali naquele ponto, ela ainda era de software, né? Estava por dentro do Env, por dentro do Erg, das PCI e assim por diante. Quando a gente chega nessas linguagens de programação, Python,
JavaScript, dentro do Work Engine, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma maior liberdade de uso dos algoritmos. E, além disso, a gente tem uma liberdade do que a gente vai implementar. Então, eu posso pegar e gerar, por exemplo, um SVM, eu posso gerar um Random Forest, eu posso gerar uma UNET, né, que é uma árvore de decisão, basicamente, né, que ela faz várias convoluções e depois ela abre para poder pegar o dado. Então, ela vem, ela mesma, ela faz isso sozinha, eu não preciso dizer para ela. Ela está implementada, eu vou lá e chamo ela, digo, olha, ei, faz aqui. Ela vai lá na imagem, ela faz todo o processo e ela me entrega o produto. Quando ela me entrega o produto, o que eu vou fazer? Eu, analista, pego e olho. Beleza, aqui ela classificou certo, aqui ela classificou errado. Por que ela classificou errado? Foi falta de amostra? Foi amostra errada? Foi alguma dificuldade no algoritmo? Identifico o problema. Identifiquei, eu vou lá e corrijo o problema. E mando rodar de novo. Né? E esse mando rodar de novo é tipo assim, meia hora de análise e de implementação e eu mando rodar de novo. E aí ela me entrega outro produto. Eu vou lá e olho de novo. Né? E isso eu não estou te dizendo assim, ó, eu vou fazer isso para a Sena Belém, 223-062. Né? Não vou fazer para a Sena Belém. Eu vou fazer para o Brasil inteiro. Automatiza totalmente, né? Para todos os anos da série temporal, de 85 até 2020. Entendeu? Então, quando a programação ela entra nesse processo, ela entra para realmente turbinar tudo. É a revolução da programação dentro da cartografia. Uhum. Bom, temos a Priscila aqui, que ela também está fazendo uma pergunta. Professor, qual a principal vantagem da obtenção de imagens de satélites a partir da programação realizada pela plataforma do Google Earth Engine? Olha, tem várias vantagens, tá? Várias vantagens. A primeira vantagem é, eu não preciso... a primeira vantagem, eu não sei se vocês passaram por isso, né? Mas, por exemplo, quando eu trabalhei no CIPAM, eu era o responsável pelo georreferenciamento do CR Belém. Então, o CR Belém era Amapá, Pará, Maranhão e Tocantins, beleza? Era essa área. Então, tu imagina a quantidade de imagens que eu tinha que registrar por dia. E eu tinha que registrar por dia, porque eu tinha que entregar para os intérpretes para eles poderem ir lá fazer os polígonos, o PROAE, que é o Programa de Monitoramento de Áreas Especiais. E eu não podia errar o georreferenciamento. O georreferenciamento tinha que ficar com 0,5 de erro de RMS, beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Quando eu pego esse dado já lá, bonitão, dentro do Event, ele já está registrado e ele tem diversos níveis de correção. Desde topo da atmosfera, até surface reflectance, que é a reflectância de superfície. Então, eu posso escolher com que dado eu vou trabalhar. Quando eu baixava a imagem para usar, eu tinha que processar essa correção nele. Esse é um ponto. Né? Então, registro, correção atmosférica. Depois disso, eu ia ter uma imagem que eu ia guardar no meu banco. Mas se eu quisesse fazer isso para 2020 toda, eu ia ter que pegar 24 imagens e botar no meu banco. Uma hora está pronto. No Google Earth Engine, o que eu faço é assim, eu faço um polígono grandão em torno do estado do Pará e digo para ele, eu quero todas as imagens de 85 até 2020. E eu não vou baixar elas. Ele vai trazer isso numa coleção e vai me dar e vai dizer assim, olha aí. E eu posso olhar o ano que eu quiser, a imagem que eu quiser. Ela já está caindo perfeitamente no lugar certo, casando pixel com pixel de todas as imagens. Não só do Landsat com o Landsat, mas do Landsat com Sentinel, do Landsat com Lodes, do Lodes com Sentinel, do Sentinel NSI, do Sentinel Radar. Entendeu? Então, é essa perspectiva que a gente ganha, de usar, vamos dizer assim, a programação, né, de imagem, com imagem de satélite, dentro da plataforma Google Earth Engine. Aqui, só para fazer um disclaimer, né, a gente está falando de Google Earth Engine porque hoje ela é a mais avançada. Como eu falei para vocês, ela começou os estudos dela em 2006 e foi implementada recentemente, aqui tem uns 6, 7 anos. Né? Hoje a gente já tem, por exemplo, a Microsoft começando a criar a plataforma dela também e a Amazon desenvolvendo a plataforma deles também. Então, muito em breve, a gente vai ter essas 3 empresas disponibilizando ambientes de código com imagens de satélite para análise. Sim, eu acho que com essa questão da pandemia, a questão da programação também está se tornando muito evidente em todas as etapas da nossa vida. Tudo que a gente faz agora tem
uma programação ali por trás. Então, eu acho que para a cartografia, é algo que vai trazer muitos mais benefícios futuramente que a gente ainda não consegue nem imaginar, né? Uhum, sem dúvida. Bora lá. Temos mais uma pergunta aqui, que é do Ives Brandão. E ele pergunta: há alguma preferência ou vantagem no tipo de banco de dados utilizados na área do geoprocessamento, sendo relacionado ou não relacional? Relacional ou não relacional, né? Ó, vocês devem ter ouvido falar, vocês devem ter ouvido muito isso dos professores de vocês, mas existe uma coisa que vamos dizer assim, é um clichê, mas que ele é real, né? Qual é o clichê que é real? A vantagem e a preferência é por aquele que eu sei usar. Basicamente é isso. Tá? Então, por exemplo, se eu domino PostGRI, PostGIS, beleza, é esse que eu vou usar. Não interessa o que vai vir. Se é relacional, se é não relacional, eu vou usar PostGIS. Ah, não, eu nunca tive aula de PostGIS, mas eu mexo no, sei lá, no SQLite. Beleza, então o SQLite é a tua estrutura de banco de dados. Tu vai fazer tudo que tu sabe nele. Né? Porque tu não sabe o outro. Então, não tem como tu começar, não tem como tu usar ele agora. A não ser que tu estude ele, aí tu começa a estudar, começa a usar, até que na hora tu sente proprietário dele, né? Tu te sente bem usando ele, e aí tu vai desenvolver. A mesma coisa vai acontecer para a linguagem de programação. Né? Por exemplo, Python, todo mundo diz assim, Python é a linguagem mais fácil que tem para aprender. Beleza. Eu não comecei pelo Python, eu comecei pelo JavaScript. E para mim, JavaScript é muito tranquilo. Quando eu olho o Python, eu já fico, ai meu Deus, como é que eu tenho que fazer isso? E eu já me amarro. Então, é toda uma questão de hábito, né? Então, quer dizer, Python pode ser a melhor linguagem, realmente. Mas como eu não sei, ela se torna a pior linguagem para mim. Tudo entra numa questão de familiaridade, se encaixar dentro da realidade de cada um, né? Justo. Tá, a Priscila tem mais uma pergunta. Qual o classificador supervisionado disponível no Google Earth? Você indica para mapear manguezais? Hoje a gente está muito igual o clichê que a gente tinha do Max Ver, a gente está com o clichê do Random Forest, né? E aqui é muito mais aquela questão, nessa tua pergunta, é muito mais aquela questão assim, vamos deixar o código um pouco de lado, vamos deixar o algoritmo um pouco de lado e vamos pensar a nossa proposta. O que a gente quer fazer, o que a gente quer extrair, como a gente quer extrair, qual dado que eu vou pegar daquela imagem. Então, quando eu entendo isso aqui, quando eu entendo esse meu primeiro gol aqui, quando eu entendo a minha ciência do que eu quero, aí eu parto para entender qual é o algoritmo que eu vou usar. E aí, para isso, né, não é chegar lá e dizer, beleza, vou usar Random Forest. Mas eu não sei o que o Random Forest faz. Então, isso é problema. Quando eu decido, vou usar Random Forest, eu tenho que saber todos os passos do Random Forest, o que ele precisa, porque aqui ele vai ter tantas árvores, aqui ele vai ter tantos nós, quanto de amostra eu tenho que ter, qual é o balanceamento estatístico que eu tenho que fazer das amostras para poder fazer a classificação. Então, são várias perspectivas para poder usar o Random Forest. E se eu usar CART? CART é a mesma história. CART é uma rede única, aí tem que saber quantas folhas que vai ter, quantas árvores vão aparecer. E se eu quiser usar Navbase? Tem Navbase, pode usar lá também. E se tiver uma que não tem lá, como é que eu faço? Tu pode implementar, porque, como eu disse, né, em código você fica livre para poder fazer o que você quiser. Então, é muito mais dependente do que eu quero e como eu quero e qual o algoritmo que eu vou usar. Então, eu defino primeiro o que eu vou fazer e como eu vou fazer para depois definir o algoritmo. E não definir o algoritmo para ver como eu vou fazer, entendeu? Eu particularmente, na época da faculdade, da programação, a gente tinha muita dificuldade em relação à questão das leituras das nuvens, que a gente está numa região com muita nuvem, então trabalhar com imagens aqui do Pará era complicadíssimo. A gente tinha que direcionar o trabalho para as datas das melhores imagens, porque a gente ficava refém dessas condicionantes. Justamente.
aguardo que a tecnologia faça uma repaginada nessa questão também. Tá, temos mais uma pergunta aqui, que é do Renato Camelo. Linguagem C é uma das mais difíceis, Sadek? Renato, eu não sei te dizer. Vai cair de novo naquele mesmo clichê, né? Vai depender, por exemplo, o pessoal do INPE, ela não era bem C, era C++, né? Mas o pessoal do INPE, da FUNCAT, eles trabalham maravilhosamente bem com C e C++. Então, a gente pegou, por exemplo, na época que eu estava no INPE, a gente pegou o software que a gente trabalhava lá, que era o Terra Amazon, e a gente pediu para o Henrique Asakura desenvolver uma ferramenta que fosse igual à varinha mágica do Photoshop. Para quem usa Photoshop vai saber qual é a ferramenta. A ferramenta que você clica e identifica todos os pixels e faz um polígono em torno daquilo ali, né? Com uma agregação de pixels de mesmos valores. E aí o Asakura pegou aquilo ali e desenvolveu rapidão em C no caso, né? Desenvolveu e botou dentro do aplicativo. E se a gente tivesse feito isso em Python, talvez a gente tivesse levado muito mais tempo. Se a gente, né, tivesse feito em Python, a gente tinha demorado muito mais tempo. Por quê? Porque a gente ia ter que entender o meu Python, de onde vinha, para onde ia. E como o Asakura, ele era fluente, vamos dizer assim, né, que é uma linguagem, então, como ele era fluente em C++, foi tranquilo. Em uma semana ele desenvolveu a ferramenta. Então, vai depender muito de onde está a tua expertise. Né? Se tu já domina o C, se tu já domina o C++, tu vai pegar qualquer coisa e tu vai conseguir fazer dentro dele. E, Sadek, eu tenho uma pergunta para você agora. Pode fazer. Como é que você caiu, assim, você acordou um dia e falou assim, eu quero trabalhar com programação? Então, meio que eu não tive essa introdução, né? Foi basicamente assim, eu sempre fui, dentro das geotecnologias, eu sempre fui muito curioso. Então, quando eu via, vocês viram ali quando eu coloquei as postagens, né? Sim. Naquelas postagens ali, eu não programava quase nada. Eu tinha uma experiência de VBA, uma experiência de ser na Terra Livre e nada mais. E era por isso. SQL e alguma coisa do gênero. Então, eu ficava vendo essas tecnologias começarem a surgir, eu ficava pensando, como é que a geotecnologia vai usar isso? Como é que essa questão de IoT, né, de internet das coisas, como é que a geotecnologia vai se enquadrar aí? E aí eu ia pensando nisso e ia vendo por onde isso estava andando. E eu acompanho o desenvolvimento do IDE desde 2006. Eu estava no CIPAM e a Rebeca Moore foi fazer uma visita ao CIPAM para pedir disponibilização das imagens do radar SAR, do R99 SAR, CIPAM, para colocar dentro de uma plataforma que se chamaria Google Forest. Então, desde 2006, eu venho acompanhando o desenvolvimento do GE. Ele depois se tornou, em 2009, o Google Forest, era fechado só para algumas pessoas, e depois foi que ele abriu e aí trocaram de nome e virou o Google Reference, né? Então, com essa história de ser curioso e de vir olhando essas coisas acontecendo, quando o Google Earth Engine foi disponibilizado, eu fui lá olhar, curti, achei bacana, tinha os exemplos, eu comecei a olhar os exemplos, encontrei o Luiz Cortinhas, né? Na mesma época, casou de eu estar chegando no mestrado, ter encontrado também o professor Marcos Adami, né, que era do INPE, e foi meu orientador do mestrado, e eu disse para ele, olha, eu quero fazer um levantamento de zoneamento ecológico econômico, só que não no modo tradicional. Eu quero ver se eu consigo automatizar o processo, para ser mais rápido, para eu ter mais tempo para poder analisar o dado. E ele disse, beleza, por que a gente não usa som? Eu disse, como assim som? Eu disse, som, Self-Organization Map. É uma rede neural, ela trabalha assim. Eu disse, beleza. Juntou a fome com a vontade de comer, porque eu sempre quis estudar rede neural, mas nunca tinha tido uma oportunidade. E aí foi nesse encontro, né, do Luiz Cortinas, com a Dami, com o meu mestrado, com toda a história que eu tinha nesse processo, que juntou tudo e culminou no meu mestrado, que eu trabalhei com som, Self-Organization Map, para a formação de zoneamento ecológico econômico. Foi ali, naquele ponto, que eu comecei a brincar com programação mesmo. Né? Que a chave virou. Eu particularmente, assim, voltado para cartografia e para agrimensura, eu estou, inclusive, num projeto que é Meridiotech, futuramente espero que venha a ser uma empresa bem sucedida.
Inclusive, quem quiser seguir lá no Instagram, Meridioteca, a partir de amanhã a gente já está começando a produzir conteúdo na área. A gente encontrou uma dificuldade muito grande na questão dos bancos de ciclo. Aqui no Norte, nós não temos empresas que trabalhem com a programação direcionada para isso. Na verdade, a gente já quase não encontra empresa direcionada na programação para cartografia, mas especificamente isso, como ferramenta para prefeituras ou para o REURB, a gente encontra uma dificuldade muito grande, não tem para cá. E aí o que a gente vai fazer é pegar a empresa do Sul. Isso. Essa está sendo a solução. Eu achei muito legal, por exemplo, né, fazendo aqui um parênteses, eu achei muito legal, por exemplo, ver o Ian, né, que trabalhou com a gente lá no INPE por um tempo. Quando ele saiu da engenharia cartográfica, ele saiu e montou a empresa dele, né, que trabalha com questão de drones e tal. Pô, isso foi fantástico, sabe? Eu achei muito bacana ver o Tortuga, né, aqui o Thiago, não sei se você Thiago, e trabalhar nas empresas lá em Portugal, saca? Mostrando que tem potencial, tem qualidade, que a gente consegue uma referência e tanto pra gente. Justamente. E assim, é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos da geografia vamos desenvolver a nossa região, saca? Vamos transformar o estado do Pará, Belém, num ponto luminoso de geotecnologias, porque é um ponto luminoso. Só que a gente não se mostra, entendeu? Pô, a gente tem um INPE aqui, a gente tem um sistema de proteção da Amazônia, a gente tem o Museu Emílio Guild, a gente tem uma UFRA, uma UFPA, sabe? Um CPRM, um DNPM. Grandes referências nas ciências e nas ciências cartográficas, mas a gente não aparece. É verdade. Temos que começar a agregar mais os conhecimentos, né? Bom, deixa eu só verificar se tem mais alguma pergunta. Não tem. Sabe, eu quero agradecer muito pela sua participação. Em meu nome, em nome da comissão, em nome de toda a equipe organizadora, foi muito, muito bom agregar conhecimento e mediar essa palestra com você. Já finalizando o nosso último dia da semana do evento, eu quero convidar os professores João Miro e o professor Polidori para entrar na live conosco. Obrigado, Sadek. Vamos dizer que acertou. Beleza. Na margem de erro aí. Sadek, antes da gente já partir, temos algumas perguntas aqui. Eu queria agradecer a todos que estão assistindo. Muitas interações aqui, muitas interações interessantes. Antes de passar para ela, Sadek, eu fiquei anotando algumas coisas aqui e chamou a atenção que eu acho que o Matheus, ele puxou tua orelha e disse que não é para tu assustar aos novos calouros em relação à matemática. Mas eu queria dar um relato de experiência, porque nós, né, que éramos daquele currículo mais antigo, que tinha Matemática 1, é a primeira prova que eu fiz no curso de Geografia foi de Matemática 1, limite, derivada e integral. Eu sou péssimo em matemática, mas a questão não é ser ruim em determinado assunto. O problema é se fechar a este assunto. Porque se você se fecha aquele assunto, barra a possibilidade de você gostar daquilo, de você aprender, porque muitas das vezes a gente tem portas de entrada diferentes em relação a certos assuntos, a certas disciplinas. E aí, às vezes, a gente começa diferente e acaba criando um bloqueio. E isso é fundamental, sempre se dizer aos alunos, porque isso também é uma culpa nossa, né, da ciência geográfica, que num processo de crítica, que foi uma crítica
fundamental para a renovação da geografia, mas acabou jogando um certo preconceito na cartografia e na matemática. Eu diria até, Matheus, que nem é da geografia o problema. Eu diria que o problema está no nosso sistema de ensino básico. Sabe? Porque o pessoal do ensino médio e fundamental, principalmente, a gente passa por matemática nesse ensino sem entender para que aquilo serve, né? Então, quando eu tenho uma aula de alguma coisa que eu não sei para o que serve, é basicamente, tipo, para que eu estou estudando isso, né? E, por exemplo, nas minhas disciplinas, quando eu ministrei aí, eu sempre dizia para os meninos, né, quando vocês forem fazer a aula de matemática, que tem matemática para ensino de geografia, né, eu dizia para eles, pessoal, quando o professor começar a explicar as coisas para vocês não entenderam, pergunta, para que eu uso, como é que eu uso isso? Para que isso aí serve? Porque aí tu ganha essa perspectiva de, beleza, agora eu sei para que serve, então isso é importante, né? Mas vai, continua. Exatamente, não, está corretíssimo, porque quando o aluno não consegue atingir a abstração, a gente tem que partir para uma aplicação prática, que é exatamente a maneira como um caminho didático mais fácil que se pode atingir aquilo. Sadek, vamos aqui a alguns questionamentos. O Richard Luan, deixa eu ver aqui, deixa eu achar a pergunta dele aqui. O Richard Luan, ele fez uma pergunta que eu não entendi. Eu acho que, bom, eu vou fazer de qualquer forma, né? Professor, vai ser necessário o uso da GeoGebra. GeoAlgebra? Eu acho que deve ser isso. Mas vamos fazer um bloco? Vamos fazer um bloco? Só me segura, porque eu posso esquecer uma ou outra, vai. Não, tudo bem. Eu estou aqui no suporte. Só lembrando também que o formulário ele está disponível, e aí eu vou conversar com a Isabel em relação ao formulário passado, já aviso para vocês, mas o dessa palestra já está disponível. Sadek, também o Alex Ricardo, ele perguntou sobre a disponibilidade desses dados. Veja, ele diz assim, esses dados coletados por grandes empresas tecnológicas, como o Google e o Facebook, estão disponíveis para o nosso uso no campo acadêmico ou estão restritos a essas empresas? E se estiver disponível, como podemos obter? O Matheus Lardosa também fez uma pergunta interessante, que é, professor, na sua opinião, pensando em uma cartografia escolar, como podemos aproximar esses novos meios de mapeamento e análise para dentro da sala de aula com os alunos? Aí o Alex volta e pergunta, qual a sua dica que você daria para quem quer começar a estudar programação aplicada às análises geográficas? E a Letícia, ela faz a seguinte pergunta, professor, como fazer mapeamento em análise urbana? Sadek, basicamente nós temos aí perguntas em relação ao acesso desses dados, inclusive a interação aqui de um colega também já deu uma adiantada sobre isso, como fazer um mapeamento, né, e como trabalhar isso em sala de aula. Antes de passar para aqui, eu queria fazer uma consideração em relação ao uso de dados. O Yves Lacoste, o próprio Milton Santos, que o Sadek lembrou, né, eles têm muito essa discussão em relação a dados, né, a informação. Sadek? Já? Beleza. Já. Então, olha só, vamos começar com o GeoAlgebra. O GeoAlgebra, ele é um software, é uma aplicação, ele tem online e tem o para te baixar também, né, ele é um software. E ele é muito importante, por exemplo, para a gente fazer alguns cálculos, né? Por exemplo, ensinar, e aí eu já vou emendar aqui com a de ensino de cartografia, né? Ensino de geografia na cartografia, ensino de matemática. Então, o GeoAlgebra, ele é uma aplicação simples para quem quer começar a estudar matemática e entender a matemática de um ponto de vista geométrico, né?
E aí eu consigo desenhar as coisas e ir vendo quais são as funções, o que são funções, como as funções se resolvem. Então, o GeoAlgebra ele é uma aplicação muito boa. Por exemplo, uma aplicação dele na geografia. Você vai para campo, você chega lá, você mede a propriedade. A frente, né, a testada da propriedade e a profundidade da propriedade. Vocês sabem que propriedade, ela não tem os 4 lados iguais. Não é um quadradinho, não. Né? Então, a frente tem 5 metros, um lado tem 20, aí lá atrás o cara só tem 3 metros, e depois ele tem 25 aqui desse outro lado. Né? Então, é um polígono irregular. Para que eu faça essa poligonal, se eu for fazer isso na mão, eu nunca vou conseguir fechar essa poligonal. Né? O cálculo na mão, eu não fecho a poligonal. Então, eu entro no GeoAlgebra e, através do desenho disso, eu vou ajustando até o ponto que eu consigo, mexendo nos 4 vértices, ter essas medidas do polígono. E aí, com isso, eu posso depois pedir para ele me dar o cálculo de área, e aí eu tenho um cálculo de área bem feitinho para aquela aplicação. Então, o GeoAlgebra, ele tem basicamente essa aplicação para a gente, mas ele é muito bacana para você entender quais são os fundamentos da matemática ali por trás da ciência cartográfica. Dados do Facebook, né? Estão disponíveis? Não e sim. Por que não e sim? Não porque tem o que o próprio Facebook coleta. Esses são deles. Eles usam a volunteer, né? Eles que estão usando. Mas você pode criar a sua estrutura de mineração de dados e colocar lá dentro do Facebook. Então, o que foi que aquela empresa, a Cambridge Analytics, fez? Ela criou vários algoritmos de mineração de dados e pipocou elas pela rede. E foi coletando a informação das pessoas que entravam para fazer os testes, para ver quem tu era na Marvel, para ver quem tu era na novela, para ver qual o teu perfil de vilão favorito e assim por diante. Então, ela foi coletando essas informações a partir do algoritmo dela, dentro do Facebook, e usou tudo isso. Esse é um dado que não só a Cambridge Analytics tinha, também o Facebook também guardou. Né? Então, quando eles chamaram o Mark Zuckerberg para dar explicação, o Mark Zuckerberg sabia do que estava sendo tratado, porque a Cambridge criou o minerador dele, mas o minerador dele também entregou dado para o Facebook. Então, está disponível desde que você saiba implementar o algoritmo para extrair essa informação de lá. Né? Mas, de forma nativa, tu não pode entrar em contato com o Facebook e dizer, Facebook, eu quero saber qual a média salarial das pessoas no meu bairro. Não tem como fazer isso. Né? Para isso tem um censo, que nem rolou agora em 2021, né? Talvez no ano que vem. Então, sim e não, beleza? No Facebook. Cartografia escolar. Como aplicar dentro da cartografia escolar essas questões de programação, né? E tem a outra que é a dica de como começar. Então, acho que essas duas, elas se casam. Porque como começar? Lá no ensino médio, lá no ensino fundamental. Lá atrás. Dando suporte para esses alunos de matemática, de pensamento lógico e de programação. Né? Então, o que é a programação em si? Vamos dizer assim, né? O que é a programação em si? São diversas funções. Então, sabe quando tu colocava lá AX mais B, uma função linear do primeiro grau, né? AX mais B. Aquilo ali era uma função. Se tu pegar AX mais B e tu der para o A uma imagem, e para o X um valor, e pedir uma saída para B, o que tu está fazendo, basicamente, é aplicando um contraste linear numa imagem de satélite. Sabe quando tu pega uma foto que tu acabou de tirar um selfie? Tirou o selfie. Aí tu vai lá naqueles filtros do Instagram, aí tu põe um filtro. Aquele filtro que tu está usando ali no Instagram, ele é uma função que aplica uma determinada matemática na tua imagem. Só isso. Né? Todos aqueles filtros do Instagram, tu conhecendo as funções por trás dele, né? E aqui quando eu estou dizendo funções, são funções matemáticas, tu consegue aplicar isso em qualquer lugar. Numa imagem de satélite, tu consegue aplicar isso na tua foto do teu celular e assim por diante. Então, qual é a melhor forma de fazer? É dando esse suporte para as crianças lá no fundão, né?
lá no ensino fundamental. Então, começou, chegou na primeira, segunda, quinta série que não é mais quinta agora, né? É sexta. Chegou ali na sexta série, o sexto ano, tem que ter programação para todo mundo. Todas as crianças de ensino fundamental têm que saber programação. Por quê? Porque a programação ela vai te preparar para entender a matemática. E a matemática vai te preparar para entender a programação. Então, é um bem casado, né? Como fazer isso na cartografia escolar? Tu imagina tu pegar a tua turma, levar eles para uma sala, botar eles na frente do computador, e quando tu for falar, por exemplo, sei lá, tu vai falar sobre a costa paraense, a costa de Rias do estado do Pará. Vai falar sobre manguezal para eles. Tu poder, na frente deles, digitar o código, dar um enter e aparecer o litoral de Rias na tela para eles, e eles poderem ver isso em imagem de satélite. Esse é o primeiro ponto. Então, tu só vai mostrar. Aí, dali, tu vai voar para um outro lugar e mostrar uma outra coisa para eles. Então, tu começar a dar esse contato para eles, contigo ali escrevendo, dando enter, eles vendo tu escrever, daqui a pouco essa molecada tá todo mundo escrevendo o código para ver as suas áreas. Entendeu? Porque menino é curioso, né? Aqui menino com arroba, né? Meninos e meninas, né? São curiosos. Então, eles pegam muito rápido. O desenvolvimento do cérebro deles é muito mais rápido do que da gente que já é velho, Matheus. Então, eles pegam isso de forma muito fácil e aí eles vão voar muito tranquilamente, né? Podendo aplicar isso na cartografia, mas aplicar isso na biologia, aplicar isso na medicina, aplicar isso na engenharia, aplicar onde eles quiserem, tá? Porque cartografia, geoprocessamento e sensoramento remoto são ferramentas. São ferramentas. E tinha mais uma que era mapeamento e análise urbana. Bem, como a gente sabe, né, a análise urbana ela tem várias vertentes, ela tem várias entradas, várias saídas. É o que eu quero mapear no urbano, né? É uma questão social? É uma questão física? Né? Eu quero mapear as ruas, eu quero mapear as casas, eu quero mapear o uso que as casas têm, como, por exemplo, um cadastro técnico multifinalitário. Eu quero saber aonde que pode ter atacadão e onde não pode ter atacadão, né? Então, eu tenho lá o cadastro técnico multifinalitário, eu tenho o plano diretor, eu tenho as leis, né, a legislação, tudo isso. Então, eu tenho que saber primeiro o que é que eu vou fazer para depois ver como eu vou fazer, tá? Então, tem N técnicas. Eu posso usar GPS, eu posso usar estação total, eu posso usar imagem de satélite, eu posso usar imagem de drone, eu posso fazer vetorial, eu posso fazer matricial, dá para fazer de tudo quanto é jeito. Beleza, Sadek. Beleza. Sadek, eu achei muito interessante aqui, antes de terminar, para finalizar aqui, que nós já estamos no tempo estourado, interessante, Sadek, eu tenho essa perspectiva que tu levantaste aqui ao final da educação básica, né, com a relação à pergunta do Marcos, de que eu acho que o elemento fundamental, né, de como fazer isso é aquilo que a gente abordava lá no início, quando tu terminaste a tua fala, dizer, não pode se fechar aquilo. Veja, eu vou dar um exemplo de como eu trabalhava na educação básica. Eu passava, por exemplo, quando os alunos eram mais novos e tal, no sexto ano, sétimo, eu passava a cópia para eles. Aí, quando pegava o texto, eu corrigia o português deles todinho, letra minúscula, letra maiúscula, acento e tal. Aí eles perguntam, professor, mas você não é professor de português e tal? Mas e aí, tu está escrevendo um texto, eu não estou entendendo. Às vezes o cara vinha com um texto igual uma ata, né? Não tinha paragrafação e tal. Então, é a mesma coisa que quando o Sadek fala, não se fechem a esse conhecimento. Trabalhe com a matemática, com o aluno, na aula de geografia, diz, olha, venha cá, vamos fazer aqui, quanto é tanto e tal. Eu tinha aula que eu fazia do sétimo ano, para eles calcularem a densidade demográfica. Mas, professor, mas isso não é aula de matemática, eles ficavam aborrecidos. Mas tu não estuda matemática? Tu vai usar a matemática em algum momento. Então, tu não pode sair da aula de matemática e esquecer a aula de matemática. A mesma coisa da geografia.
essa educação integral, né, que a gente tanto batalha, tanto trabalha, né, que até o Matheus aqui falou no finalzinho, alfabetização cartográfica, alfabetização musical, alfabetização de trânsito, educação sexual, todas essas dimensões que estão fora da escola agora, elas são fundamentais para a gente trabalhar. E enquanto a gente não está institucionalizado ou legalmente colocado isso, é também uma frente que a gente pode ter. Eu sou ruim de matemática, me esforçava, mas eu exigia o máximo dos alunos em relação ao português, que era uma coisa que eu conseguia até um pouquinho transitar. Então, essa talvez seja, eu acho que a fórmula principal para os professores que agora estão se formando, né? Fazer uma interface. É importante, Matheus, a gente lembrar que eu só consigo ensinar aquilo que eu sei, né? Eu só consigo ensinar aquilo que eu sei. Se eu não sei matemática, dificilmente eu vou conseguir aplicar matemática em alguma coisa, né? Mas se eu sei matemática, então fica fácil e eu ganho perspectiva. Então, tem uma coisa que eu sempre falava nas minhas aulas, aprendam de tudo, né? Eu preciso ler Marx? Preciso ler Marx, né? Mas eu preciso entender Marx nessa perspectiva aqui também, né? Perspectiva do capital na estufa, né? O capital na estufa. Então, é a crise climática vista por Marx, né? Uma crise climática vista por Marx. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa entender para a gente poder aplicar. Então, quando eu digo que a matemática ela te dá uma premissa muito grande, ela te dá vamos dizer assim, uma armadura muito boa, é justamente por isso. Tu vai conseguir destrinchar muitas coisas. Então, imagina que tu é um geógrafo e aí tu está trabalhando com recomposição de solo, né? Aí o cara te chama na propriedade dele e diz assim, tem essa vossoroca aqui, eu quero recompor essa vossoroca. Se tu não sabe matemática, tu não vai saber nem quanto de material tu vai ter que usar, porque tu não sabe calcular volume. Sacou? Então, quer dizer, geógrafo ou todas as outras ciências precisam saber matemática. A gente tem que deixar esse medo da matemática para lá, porque a matemática não é só aquelas monstruosidades que a gente estava acostumado a ver no ensino médio fundamental. Ela tem muita aplicação e muitas aplicações que são mais simples, né? Sadek, o papo tá legal, o papo tá bom, mas aí nós já estamos, né? Aqui o dia inteiro. A gente vai embora falando e tal. Gente, olha, agradecer novamente o convite, agradecer o campus, a faculdade, ao centro acadêmico, agradecer a todos que nos assistiram, dar de novo boas-vindas aos calouros, agradecer o Sadek, a Isabel que está aí no fundão aí, dando todo o suporte para a gente. Ela pediu para entrar, que ela também queria agradecer, né? Opa, vamos lá. Isabel, cadê? Cadê tu, Isabel? Só lembrando que qualquer questionamento pode colocar na página do CAGE, tá? Sobre frequência, sobre as questões também que não forem respondidas, que aí elas vão mediar toda essa interface. Isabel. Boa noite a todos. Eu estava aqui atrás nos bastidores, mas agora eu vou entrar. Meu intuito principal nesse momento é agradecer a vocês dois por serem tão parceiros com a gente, mesmo estando mais atuando diretamente com a gente dentro da universidade, com as nossas aulas, mas vocês foram uma parceria, assim, extremamente honrosa que a gente construiu ao longo desse período em que nós estávamos juntos. A palestra de hoje foi brilhante, as falas foram maravilhosas. Parabéns ao professor Sadek, parabéns ao professor Matheus pela mediação. E eu só tenho muito a agradecer. Tem o pessoal que está aqui do início ao fim, porque admira muito o trabalho de vocês dois, admira muito a atuação de vocês dentro da universidade e a direção dos alunos. Então, mais muito obrigada. E eu falo em nome de todos os discentes do campus de Ananindeua e do nosso centro acadêmico. Obrigado, Isabel. Obrigado pelo carinho. Obrigado aos meus alunos. Isso.
Obrigado. Também só queria agradecer, Isabel, pelo convite, dizer também que sempre que vocês precisarem, né, eu falei isso para vocês quando eu saí, tem até alguns grupos de WhatsApp que eu continuo ainda, então sempre que vocês precisarem eu estou aqui para ajudar vocês, pode contar comigo. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou.